Pronto. Início de semana e véspera de feriado. O que esperar, né? A gente tem um início de semana lá nos mercados internacionais um pouco apreensivos com essa reabertura, com a retomada das economias. Então, assim, tem um otimismo, né, com a normalização das atividades, mas ao mesmo tempo ainda mantendo alguma cautela. E aí, quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente tem uma agenda de indicadores esvaziada essa semana no Brasil, também nos Estados Unidos, nada muito relevante. Eu acho que os detalhes ficam mais aí para a parte técnica da Bolsa, que o Rodrigo vai comentar, e também para o político. Então, tem essa apreensão com os temas que estão sendo debatidos no Congresso e também com o comportamento do Bolsonaro, que infelizmente não está ajudando muito aí os negócios. Então, a gente tem algumas matérias importantes, a questão da discussão do repasse de verba para estados e municípios. O texto ele acabou sendo modificado no Senado e agora vai retomar para... Então, tem apreensão com isso, sim, porque a gente sabe que a gente vinha numa trajetória, toda semana a gente reforça esse discurso, que o Brasil vinha numa trajetória de equilíbrio fiscal e a discussão de algumas pautas de repasse, como essa de repasse para estados e municípios, traz, sim, uma apreensão. E essa indisposição entre legislativo e executivo tende, sim, a ser um grande limitador, né, Rodrigo? Exatamente. Acho que até como a gente já vem reforçando e falando da nossa preocupação, não só com o Covid, mas pela condução política nossa aqui interna, né? Acho esse é o problema estrutural, né, que a gente pode ter. Exatamente. A gente vem pontuando que o Covid é curto, médio prazo e o que fica mesmo de impacto relevante é esse clima político, né? Isso, exatamente. Acho que a questão fiscal até, acho que esse é um problema que a gente vai ter, mas não é para a gente pensar agora, tá? Acho que, como todo mundo tem falado, a gente tem acompanhando as lives de grandes gestores, todas as economias, e principalmente as emergentes, terão questões fiscais, mas esse é um problema que você não vamos querer discuti-las agora, solucioná-las agora. Acho que o ponto principal agora é, obviamente, entender o Covid e ver como que as economias conseguem, obviamente, sair disso. Tá? E já pegando um gancho, acho que como a gente já vem alertando aí já há um bom tempo, a nossa maior preocupação é no cenário político, né? Então, semana passada a gente teve aí o Bolsonaro falando do Maia, daí veio a tropa de choque de ambos os lados, batendo. Ontem também o Bolsonaro voltou a sair de encontro com uma manifestação onde os dizeres eram pesados, de certa forma, acho que não são necessários nesse momento, né? Então, esse cenário, toda essa tensão se reflete, obviamente, nos mercados. Enquanto os mercados na Ásia e Europa estão caindo aí, em média de 0,70% a 1%, o nosso EWZ cai 2%. Então, isso daí mostra a potencialidade dessa incerteza. Acho que para essa semana a gente tem hoje o vencimento de opções, tá? Acredito que vai ser um vencimento aí fraco, como a gente disse, que vai acabar sobrando papel, dado que muitas opções acabaram por não darem exercício, então os investidores vão acabar com o papel na mão. A gente pode continuar, acredito que devemos continuar tendo hoje uma pressão vendedora. Chamaria atenção para, a partir do dia 24, início da nossa temporada de resultado do primeiro trimestre. Acho que a partir daí a gente vai começar a ter uma noção, ou talvez um refinamento de como que o Covid vem impactando nas empresas, né? Aí a gente tem vários setores aí, acho que a primeira a já sair com resultado é a Rap Vida, então já começa logo por uma empresa de saúde, para ver, vamos ver como que ela foi impactada, tá? E, obviamente, as construtoras também devem ter um impacto bastante negativo. Mas acho que dá para a gente tentar buscar alguma coisa nisso tudo aí, tá? E como a gente já vem batendo na tecla, empresas que tenham estruturas financeiras sólidas, empresas resilientes, empresas que já tenham porte para aguentar passar esse período. Exatamente, a gente vem comentando, né, também a questão das empresas de commodities. Agora a gente tem como destaque no início dessa semana aí, dia 20, a questão do petróleo, que
barril aí com o preço de $15 e toda uma apreensão com esse mercado. Tem alguns relatórios de grandes instituições apontando que talvez seja um ponto aí, lógico, $15, né, o barril moliterno, talvez seja um ponto aí que de se pensar. Mas você sabe que já tive vários questionamentos de clientes, justamente por esse petróleo baixo. A gente sabe que isso daqui é algo passageiro. Não estou discutindo que ele vá voltar para 50, 70, $80. Mas 15, se voltar para 30, a gente já tem aí um belo ganho. Então, tem cliente avesso a risco que está buscando, sim, ativos que vá se apropriar vamos chamar assim, dessa retomada do petróleo algum dia. Porque é um ponto bem atrativo de compra, né? Então, enfim, a gente deve experimentar, sim, eu acho que uma recuperação dessa commodity por conta do preço que se tornou muito atrativo. Já tem também algumas notícias falando que talvez a Arábia Saudita vai aumentar a venda para os Estados Unidos vai aumentar o nível, enfim, de estoques para tentar contornar essa questão do preço. Mas o nível de estoque, acabou de sair uma notícia, já está chegando no limite o nível de estoque dos Estados Unidos, viu? Então tem que ter um contraponto aí. O pessoal não consegue mais estocar, não tem ambiente mais para estocar. Enfim, a gente tem que acompanhar porque essa questão do petróleo está bem delicada e é algo que não deve se solucionar tão rápido. A única questão aí que a gente tem um pouco mais clara é que $15 é muito barato e provavelmente esse preço ele deve se recuperar, mas pensar nos 30 tão já também por conta desse imbróglio é um pouco difícil. Então, acompanhar, também tem a retomada do mercado chinês, você ressaltou nas últimas semanas a questão das empresas de proteína, né, como uma das oportunidades. Exatamente. E acompanhar também, acho que assim, a questão política que é o mais delicado, essa questão do repasse de verba para estados e municípios, essa questão está latente, a equipe econômica está bem desconfortável com essa questão, porque tem um jogo aí dos governadores com o presidente, desculpa, a gente sabe que, enfim, os governadores eles têm insistido nessa questão da extensão da quarentena, enquanto o Bolsonaro, enfim, parece que vem aí tentando agilizar o fim do lockdown. Então, tem uma questão bem delicada aí, porque parece que é um jogo político, porque ao mesmo tempo que os governadores eles defendem, né, a extensão da quarentena por conta da questão da saúde pública, não ter espaço no leito dos hospitais e tudo mais, a gente sabe que também tem essa questão aí do repasse e de conseguir endereçar bem essa pauta, né? E se eles se comprometerem com o fim da quarentena, essa questão do repasse ela fica um pouco mais enrolada. Então, parece que eles estendem um jogo político a isso, daí pode ser analisado de diversas maneiras. Esse é um ponto de vista que a gente está colocando aqui, né? E a questão também do interesse dos governadores além, lógico, tem toda a questão, a gente sabe, da saúde pública, da necessidade, da falta de leitos, mas tem sim um jogo com essa matéria que é bem claro lá dentro do Congresso que vem chamando a atenção. Então, vamos acompanhar essa pauta política, que é uma das questões que está pesando aí para essa recuperação do mercado doméstico. Certo? Ou recuperação, diria, mas para tirar um pouco da volatilidade que se criou, né? Exatamente. A recuperação vai se dar gradativamente, à medida que a gente vai conhecendo mais o Covid, mas a gente conseguiu, além disso, criar uma volatilidade adicional não totalmente desnecessária nesse momento, né, cara? Exatamente, o mercado acaba perdendo a sua referência, né? E aí isso acaba instigando ainda mais a volatilidade. Não que a gente já entra numa tendência de recuperação, como o Rodrigo acabou de falar, mas isso acaba instigando toda a volatilidade, deixando o mercado tenso aí ao acompanhar esse desarranjo político. Então, vamos acompanhar aí essa pauta ao longo da semana. Amanhã, feriado. Hoje também o Banco Central divulgou o Boletim Focus, que já traz daí uma projeção para o PIB 2020 de contração de 3%, um câmbio de 4,80%, inflação IPCA sendo
revisado para baixo, aí a tendência de se aproximar dos 2%, e o mercado também projetando uma Selic de 3% em 2020. Então, a gente já tem aí as expectativas através do boletim Focus um pouco mais próximo aí da realidade. É isso, boa semana para todos e acompanhar o noticiário político. Exato, bom dia a todos.